A Polícia Civil falou hoje sobre a conclusão do inquérito sobre o médico mastologista Danilo Costa, que está preso, suspeito de abusos sexuais contra pacientes e funcionárias de um hospital em Itabira, na região central de Minas Gerais. Ele vai responder pelos crimes de estupro, assédio, violação e importunação sexual. Ao todo, a polícia identificou 15 vítimas e ouviu 25 pessoas, entre as vítimas e testemunhas, né? Nós vamos acompanhar agora a reportagem completa do Gabriel Rodrigues. O médico mastologista Danilo Costa, de 46 anos, foi indiciado por 4 possíveis crimes diferentes. Mesmo que por mais de uma vez, né? Todos esses crimes foram praticados mais de uma vez. Estupro, importunação sexual, violência sexual mediante fraude e assédio sexual. O estupro, né, ele foi praticado daquela forma clássica, com conjunção carnal, em uma das vezes, e as outras vezes mediante atos libidinosos ali, com uso de violência. Então, sempre dentro do consultório, né? Então, as vítimas entravam ali, já eram agarradas, já tinham ali o corpo tocado de forma indesejada por parte desse suspeito. O assédio foi praticado através de falas, né, de comentários impróprios, através de um constrangimento ali a essas pacientes, sejam elas funcionários do hospital ou pacientes desse médico. A violação sexual mediante fraude, ela acontece quando há ali um engodo, ali uma forma de enganar desse profissional. Então, ele deu ali uma aparência, né, de consulta, de atendimento médico, mas, na verdade, ele estava ali satisfazendo, né, sua lascívia, seus atos libidinosos. E a importunação sexual mediante toques furtivos, já não caracteriza o estupro porque não tem o estupro, porque não tem violência, não tem a grave ameaça, mas também são praticados através de atos sexuais contra essas vítimas. Só fiz a denúncia mesmo para encorajar, porque eu sei que aqui em Barão tem mais pessoas que foram assediadas. As investigações contra o médico tiveram início após a denúncia de uma paciente em tratamento contra um câncer de mama. Segundo a vítima, ao entrar na sala, o médico fechou a porta, a colocou na parede, levantou a saia dela e a estuprou sem usar preservativo. O médico ainda teria dito que a vítima saísse pelo corredor lateral para não ser percebida. A filha da mulher contou à polícia que a mãe é paciente antiga do médico. A investigação começou no dia 24 de janeiro desse ano, quando a polícia tomou ciência de que uma vítima alegava ter sido estuprada dentro do consultório desse médico, num hospital aqui da cidade. Esse relato chegou até nós, essa vítima foi para o hospital, lá ela fez a coleta do material, fez a coleta de vestígios e já na segunda-feira ela veio até a delegacia e prestou seu depoimento. 10 dias depois do crime, o resultado da perícia confirmou a versão da paciente e Danilo foi preso. A gente recebeu o resultado desses exames e o exame indica ali a presença de PSA, que é uma proteína que normalmente ela é encontrada na ejaculação masculina. A gente encontrou essa proteína, só que o resultado do exame veio negativo para a presença de espermatozoide. Então a gente continuou, fez mais diligências e a gente descobriu que esse suspeito ele já havia sido vasectomizado. Então, há ali uma presença de fortes indícios, né, que demonstram que ele pode sim ser o autor desses crimes. Você vai acompanhar agora outro doloroso relato de uma das denunciantes. Para ela, falar sobre o assédio sofrido ainda é motivo de muita vergonha e de um medo ainda maior. Porém, a gente não pode acobertar um caso tão grave desse. Ela procurou o mastologista Danilo Costa em maio do ano passado para investigar nódulos nos seios. E na segunda consulta, ele já teria se aproximado de um jeito diferente. Eu já estava finalizando a consulta, ele me alisou o rosto assim e falou, deixa eu te dar um abraço. Foi onde que ele me juntou, apertou assim, diferente e falou, que mulher cheirosa. Aí eu já estava com a mão na porta, eu empurrei ele e saí. Danilo atendia neste hospital em Itabira, na região central de Minas Gerais, e também em outras clínicas de cidades próximas. Esta mulher diz que em 2016, durante uma mamografia, foi vítima do médico. E assim que eu entrei no consultório, ele já fez comentários desnecessários sobre o meu corpo. Ele perguntou quantos ml eu tinha de prótese. Eu falei e ele falou, mas você tem estrutura para isso, você tem quadril largo, você tem um ombro largo e tudo mais. Eu troquei de roupa, deitei na maca, né? E aí ele começou a fazer o exame. E num determinado momento, o dedo dele escapou e passou sobre o meu mamilo.
A princípio eu tinha pensado que foi um descuido, né? Alguma coisa por acidente mesmo. Mas isso se repetiu por todo o exame. E os casos antigos não param por aí. E desde então, caso praticamente todos os anos. Então isso indica que ele já vinha praticando essas condutas, né, há pelo menos 10, 11, 12 anos. Os casos não foram investigados na época por falta de denúncias. Exatamente, muitas das vítimas estavam com medo, né, de noticiar isso, justamente por ele ser uma pessoa muito respeitada aqui na região. Então, essas vítimas narraram para a gente que tinham medo do julgamento, tinham medo de ser desacreditadas, não só pelas autoridades, mas também pela sociedade. Então, elas preferiram não relatar. E ao ver a repercussão na mídia, elas decidiram procurar a polícia até para robustecer, para fortalecer o relato dessas vítimas mais novas. Ainda segundo as investigações, nem as colegas de trabalho estavam livres dos assédios. Esta mulher também trabalhava no Hospital Nossa Senhora das Dores, onde o médico atendia. Mesmo em um setor diferente ao de Danilo, ainda era alvo de comentários maliciosos, supostos elogios, até ser agarrada por ele. De acordo com ela, as investidas do médico ocorreram entre 2021 e 2022. Numa das escadas de acesso, ele literalmente tentou me agarrar. Ele pegou, me envolveu, né, pela cintura, pôs a mão atrás da minha cabeça e forçou um beijo. E eu afastei na hora, falei não queria. E ele tentou mais uma vez, eu afastei e consegui escapar dessa situação. Só que após isso aconteceu, né, uma outra vez, mas um local mais público, dele tentar de novo, mas só que estava com muita gente. Então, assim, foi mais um assédio mesmo que eu sofri no local de trabalho. O mandado de busca e apreensão recolheu pertences pessoais para a análise do material genético do médico. Celulares do mastologista também foram enviados para a perícia. O médico apagou os aparelhos, mas a polícia recuperou o conteúdo. Sim, né? Hoje em dia celular é quase uma segunda casa, né? As pessoas têm um número enorme de informações, de dados, de vídeos, de imagens. Nem sempre é possível, mas a gente tem tido bastante sucesso de quebra e de recuperação de dados apagados dos dispositivos. Então, o celular dele foi apreendido, a gente já está com o laudo de extração de dados desse telefone e a gente viu ali algumas conversas inapropriadas, algumas falas sexistas, mas no mais não é nada que fomente muito, que consegue corroborar demais a nossa investigação, salvo pelo o caso de não ter muitas conversas com as vítimas. Então mostra que não era uma relação profunda, né? Porque muitas pessoas falaram para a gente aí durante a investigação que poderia haver algum caso entre ele e uma dessas vítimas, mas a gente não conseguiu perceber isso nos telefones, não. O fato dele ter apagado algumas coisas também contribui para essa suspeita? Não, a gente não sabe por que o motivo que ele apagou, mas como ele pode ter apagado isso, está dentro do direito dele, então a gente não pode usar essa presunção contra ele, não. Mensagens encontradas indicam que ele também tinha o hábito de fazer comentários sobre pacientes e colegas. Até agora, 15 mulheres entre 35 e 52 anos prestaram depoimento. Várias outras vítimas se sentiram encorajadas para se colocar nesse lugar de vítima, que até então elas, ou por medo, ou por vergonha, ou por receio, que é muito comum em casos de vítimas de crime sexual, não tinham reportado às autoridades. Então nós pudemos, a partir de então, principalmente a partir da prisão dele, né, e a notícia que isso deu, principalmente aqui em Minas Gerais, ter notícia de que ele efetivamente cometia crimes sexuais em série, tanto contra pacientes, tanto contra funcionárias do hospital onde ele trabalhava. Núbia representa uma ex-funcionária do hospital, onde o médico atendia. Segundo a advogada, a vítima teria sido violentada em 2018. Ela foi entregar um documento para o médico e o médico agarrou dentro da sala. Ela ficou segurando na porta da maçaneta, então, por sorte, ele não conseguiu concluir ali o ato, mas houve, de fato, um ato sexual violento ali. Apesar de ter procurado superiores na época, nenhuma medida teria sido tomada. Os abusos continuaram. 8 meses depois, a funcionária pediu demissão. Ela pediu para que trocassem ela de setor ou de horário. Na verdade, ela pediu para ser mandada embora, não conseguiu. Pediu para que mudasse ela, para que trocasse ela de setor e colocaram ela para a noite, o que causou ainda mais medo. Então, depois disso, trocaram ela de setor mais algumas vezes dentro da própria instituição, até que ela pediu para ser mandada embora.
daquela que pediu demissão, na verdade. Perguntei ao delegado se o hospital pode ser responsabilizado ou não por isso. O inquérito policial, a gente não conseguiu apontar nenhum elemento penal para algum funcionário do hospital. Mas nada impede que o Ministério Público, no momento de oferecer a denúncia, no início do processo penal, denuncie algum membro do hospital. E, paralelamente a isso, também pode haver uma responsabilização, e certamente correrá ação nesse sentido, uma responsabilização civil e uma responsabilização administrativa do hospital como pessoa jurídica. O médico Danilo Costa trabalhou normalmente até o dia em que foi preso preventivamente em 4 de fevereiro. De lá para cá, 25 pessoas foram ouvidas, entre vítimas e representantes do hospital. O inquérito foi finalizado, foi remetido ao Poder Judiciário. O Ministério Público, muito provavelmente, nos próximos dias, vai oferecer a denúncia e aí vai ter início o processo penal. E aí ele vai poder se defender e tudo mais, vai correr o processo como corre normalmente, com contraditório. Ele, por enquanto, ao que tudo indica, ele está ainda preso no presídio de Barão de Cocais. E a gente vai ver, vamos aguardar agora quais as medidas que o judiciário vai adotar no curso do processo. Olha, no caso de crime sexual, eu diria que qualquer desconforto que a mulher sente, aquele sentimento de que, na dúvida, será que isso está certo ou não, já é um grande indicativo de que algo está errado. Vale lembrar que a vítima nunca tem culpa pelo que aconteceu, mas ainda assim, o nojo, a vergonha e uma série de outros fatores muitas vezes acabam impedindo com que essa mulher faça a denúncia. Por isso, a orientação da polícia é tentar reunir forças e procurar ajuda, principalmente registrando um boletim de ocorrência. Afinal, só assim o ciclo de violência é interrompido e a pessoa ainda pode ajudar outras vítimas. Tanto que agora, após a repercussão desse caso, a expectativa é de que outras mulheres acabem procurando a delegacia para denunciar. A gente orienta aí as possíveis vítimas a procurar uma unidade policial. Todas as autoridades policiais estão cientes desse caso, então o Estado de Minas Gerais está todo preparado para receber essas vítimas, essas mulheres. Caso essas mulheres não queiram comparecer à delegacia, elas podem efetuar a denúncia também pelo 181 ou também pelo aplicativo Chame a Frida, que é um aplicativo, um chatbot, né, da Polícia Civil. Pelo WhatsApp, essas vítimas fazem essas comunicações. Isso já foi amplamente divulgado aqui na nossa região. Eu espero justiça e que ele pague isso tudo na cadeia, porque se com uma pessoa normal já é ruim, já é traumático, imagina com uma pessoa oncológica, com muitas que estão sofrendo aí, que às vezes não tem coragem de falar pelo estado que está. Né? Então eu espero que ele pague tudo, da pior forma.